Estamos aqui mais uma vez. Mas antes, vamos orar a Deus, agradecendo por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por esta oportunidade que nós temos agora, Senhor, de refletir em Tua Palavra. Te agradecemos também, Senhor, pela liberdade que nós temos de falar aqui nesse país livremente da Tua Palavra, Senhor. E agora, Senhor, usa-nos conforme o Teu querer, Senhor. Usa-nos como instrumento Teu, Senhor. E que essas palavras, esses textos, essas reflexões, Senhor, fiquem gravadas em nossas mentes e sirva para nós como um farol para iluminar o nosso caminho, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a servir a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu escolhi para a nossa meditação um tema que eu particularmente gosto muito, né? Já escrevi muita coisa sobre esse tema, né? Que são as igrejas do Novo Testamento, né? E hoje nós vamos falar de uma igreja que quase anônima, eu diria, da era apostólica. Eu digo quase anônima porque essa igreja ela só foi citada 2 vezes em todo o Novo Testamento, somente 2 vezes. Até por conta disso, ela passa quase que despercebida no meio evangélico. Mas, essas 2 vezes que essa igreja foi citada, ela deixou para nós 2 lições. E essas 2 lições, elas fazem eco até os dias de hoje, dentro das igrejas. Nós estamos falando da igreja de Cencreia, lá, aprendendo com uma pequena igreja. Pequena igreja porque ela foi citada apenas 2 vezes, não temos nada mais dessa igreja, não temos carta escrita, não temos pouquíssimo assunto para falar dela, por isso torna-se até um desafio falar da igreja de Cencreia, né? Claro que é muito gostoso. Então, Cencreia, ela era uma pequena cidade que ficava na província romana da Acaia. A Acaia, hoje, ela está localizada, né, a então província da Acaia, estava localizada no que é hoje a Grécia. Ela ficava mais ou menos uns 75 quilômetros de distância de Atenas. Então, bem lá no sul da Grécia. E ela era considerada, Cencreia era considerada, poderíamos dizer, uma cidade satélite da grande e importante cidade de Corinto, na época. Então, Cencreia era uma cidade satélite de Corinto, poderíamos assim dizer. E ela também, como importância, como cidade, ela se destacava apenas por um porto marítimo que tinha nela. Então, Corinto, a cidade de Corinto tinha 3 portos, 3 importantes portos de acesso para Corinto. Cencreia era um deles. E esse porto de Cencreia dava acesso para toda a Ásia Menor, que era a região de Éfeso, subindo ali para a Turquia, ou também se seguisse reto no sentido do Oriente Médio, no sentido de Jerusalém. Então, todas as pessoas que queriam chegar na cidade, na importantíssima cidade na época de Corinto, tinha que passar por Cencreia, que era colada com Corinto. Então, essa era a posição de Cencreia. Não tinha grande importância como cidade, mas sim o seu porto. A igreja de Cencreia, nós não temos assim grandes informações também da igreja de Cencreia. E acredita-se que o evangelho chegou nessa cidade como fruto do trabalho do apóstolo Paulo, quando ele esteve pregando em Corinto pela primeira vez. Com toda certeza absoluta, então, Cencreia, a igreja de Cencreia foi formada como fruto do trabalho do apóstolo Paulo, então, na cidade de Corinto. Então, também não temos nenhuma informação a respeito. E essas 2 citações que envolveram a cidade de Cencreia, uma foi mencionada pelo evangelista Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele fez uma citação a respeito de Cencreia, né? E o apóstolo Paulo também, quando escreveu a sua carta à igreja de Romanos,
também fez uma citação, citou o nome de Cencreia como igreja, a cidade de Cencreia, que existia uma igreja também na cidade de Cencreia. Essas foram as duas únicas citações da igreja, na igreja de Cencreia. E nosso foco vai ser exatamente essas duas citações, o porquê o que aconteceram nessas duas citações. A primeira inclusão está em Atos dos Apóstolos 18. Nosso técnico lá está meio atrasado lá. Atos 18, que diz assim: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, muitos dias na cidade de Cencreia, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Está aí, primeira citação de Cencreia, somente essa, né? Fora a outra de Paulo. Foi Lucas que citou. O texto aí é muito simples de interpretar esse texto, qualquer um interpreta de uma maneira muito simples. Paulo e equipe permaneceram por alguns dias lá na cidade de Cencreia, provavelmente, eles tinham a intenção de ir para a Síria, aliás, de ir lá para Antioquia. Essa Síria é a Antioquia da Síria, né? Naquela província lá também. E eles permaneceram por alguns dias, talvez esperando problema de tempo, né? Mau tempo, talvez obrigou eles a ficarem lá alguns dias a mais, e talvez também esperando as embarcações. Nós sabemos muito bem que as navegações naquelas épocas não eram tão fiel como são hoje, né? Com hora marcada, com tudo mais. Então, dependiam de uma série de fatores ali. Então, provavelmente, Paulo e equipe tenha ficado em Cencreia esses dias devido a essas duas situações. E o texto ainda nos fala também que acompanhava Paulo e equipe, esse casal, Áquila e Priscila, que Paulo os conheceu lá na cidade de Corinto, né? Mas antes de embarcarem, um fato marcante aconteceu. Alguém raspou os cabelos da cabeça porque tinha feito um voto. Alguém raspou a cabeça lá, em Cencreia, né? E esse voto paira algumas dúvidas a respeito desses votos, né? Dúvidas essas que não interferem na nossa salvação, não interferem em nada, tanto faz aceitarmos esta ou aquela opinião, não vai interferir absolutamente em nada em nossa salvação. A primeira dúvida é que nós não sabemos se o voto foi de Paulo apenas, ou se foi de Áquila apenas, ou se foi dos dois, de Paulo e Áquila. Há até alguém que defende a ideia que Priscila, a esposa de Áquila, também tenha raspado a cabeça em Cencreia. Isso não é relevante. Quem foi que raspou, não interessa. O interesse é que foi raspada a cabeça lá. Aí que pega. A outra dúvida, também que o texto bíblico não nos revela, né? E eu coloco até como uma providência divina o não revelar isto, é que nós não sabemos o porquê do voto. Por que essa cabeça foi raspada em Cencreia? Nós não sabemos também. Eu particularmente acredito que, como eu já disse, que o não citar na Bíblia o porquê desse raspar da cabeça, o porquê desse cumprimento desse voto, né? Esse fato dele raspar a cabeça estava encerrando o voto ali. Seja uma providência divina para não ficar como uma regra para nós. Você quer fazer isso? Faz isso, raspa a cabeça. Não, então o Espírito Santo não permitiu nós sabermos o porquê que foi raspada a cabeça em Cencreia. Graças a Deus, ainda bem. Senão está tudo de cabeça raspada aí. O que sabemos é que o voto foi feito e o cabelo foram raspados. É isso aí. Existe um grande erro, infelizmente, no meio evangélico a respeito desse voto.
né? Existe um grande erro. Infelizmente, muitos atribuem a esse voto que foi cumprido ali em Cencreia como sendo o voto nazireu. Como sendo o voto nazireu. Eu já ouvi muitas vezes isto aí. Ah, isso foi um voto nazireu. Não, não foi voto nazireu. Realmente, a lei de Moisés, ela menciona esse voto, um tipo de voto que envolve o raspar a cabeça, ou raspar a barba, raspar a cabeça ou as barbas. Esse voto é conhecido como voto nazireu. Mas dizer que esse voto em Cencreia foi o voto nazireu que Paulo ou Áquila fez, é muito arriscado. Nós não podemos dizer isso. De acordo com o texto bíblico, de acordo com a orientação bíblica, não foi um voto nazireu. Não foi um voto nazireu. O livro da lei que regulamenta a respeito do voto nazireu é o livro de Números, mais precisamente no seu capítulo de número 6. Então, no capítulo de número 6 tem todo um regulamento a respeito do voto do nazireu. Todos os detalhes, todo aquele protocolo que envolve o voto nazireu. E um deles é o seguinte, que o ofertante, a pessoa que está envolvida nesse voto, ela tem que raspar os seus cabelos apenas na porta da congregação, ou na porta do tabernáculo, como na época que foi escrito a lei, ou na porta do templo, e entregar a sua cabeleira ao sacerdote, que iria depois, em seguida, queimar esses cabelos no altar. Então, portanto, o voto nazireu era incompatível em terras gentias. Era incompatível com o local. Não poderia ser voto nazireu. Então, que voto foi? Foi um voto particular, nos mesmos moldes do voto nazireu. Historiadores bíblicos, eles nos mostram que existia, sim, votos particulares, principalmente considerando a grande fuga de judeus, o grande espalhar de judeus pelo mundo todo, né? Então, eles faziam votos particulares nos mesmos moldes do voto nazireu, que era o fato de raspar a cabeça. No final do voto, a pessoa, ela se colocava à disposição de deixar os cabelos, ou o cabelo da cabeça, ou as barbas crescer, por um determinado tempo. Findado o tempo, a pessoa cortava o cabelo. Cortava os cabelos, ou da cabeça, ou da barba, ou os dois juntos. Mas não era um voto nazireu, era um voto particular. Então, portanto, esse voto feito em Cencreia não foi o voto nazireu. E esse voto, tanto os votos particular, que envolviam o cabelo, como o voto nazireu, eles eram todos em sinal de gratidão a Deus por algo que a pessoa recebeu. A pessoa recebeu algo, alguma bênção especial da mão de Deus. Por conta disto, ele fazia o voto de nazireu. Então, quem quer saber mais sobre o voto, leia o livro de Números, mais diretamente no seu capítulo 6. Tem todo lá um protocolo gigante que explica o voto nazireu. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tomar nada de derivado da videira, não pode se contaminar com nada impuro, não pode tocar em cadáver, nem que seja o pai, a mãe ou o filho, não pode tocar no cadáver enquanto estiver fazendo o voto. Não pode deitar com a sua esposa, se ela estiver menstruada, não pode fazer nada. Era todo um protocolo extremamente engessado, que era o voto do nazireu. Então, o voto de Paulo ali não foi o nazireu, mas sim um voto semelhante ao de nazireu. Ok? Então, historiadores confirmam isto. Quando se fala em voto dentro das igrejas, né, algumas questões, elas surgem em nossa mente, né, e eu marquei aqui. O primeiro é se o voto é bíblico. O segundo, se todo crente tem a obrigação de fazer voto a Deus. O terceiro, quando é que nós devemos fazer um voto a Deus? E o quarto,
E se nós não cumprirmos o voto que nós fizermos a Deus? Então, essas questões, elas envolvem e incomodam e criam um certo mal-estar no meio evangélico. E podemos, então, responder essa pergunta, essas questões, com apenas uma frase. Com apenas uma frase. O voto, sim, ele é bíblico, nós temos inúmeros exemplos, inúmeras citações bíblicas que envolvem o voto, ele é bíblico, sim. Ele é voluntário, ou seja, faz voto a Deus quem quer, ninguém é obrigado a fazer voto, ele é voluntário, tá? Só pode ser feito em sinal de gratidão por bênção recebida. Preste bem atenção nisso. O voto a Deus só pode ser feito em sinal de gratidão por algo recebido das mãos de Deus, seja ele esperado ou seja ele não esperado. E também pode ser feito um voto em sinal de preparação para uma batalha espiritual. Você vai entrar numa batalha espiritual. Então, você quer se preparar para entrar nessa batalha. Por exemplo, você vai entrar num processo de evangelização de alguém. Você vai entrar numa batalha espiritual. Então, faça um voto a Deus. Que Deus prepare você, que Deus te dê força para você poder entrar nessa batalha. Que a batalha vai ser braba. Só pode ser feito nessas condições. Então, como ele é voluntário, se fizermos, sim, nós temos que cumprir. Você é obrigado a cumprir. E eu, tomando a liberdade, né, eu fuçando a respeito do voto, e eu fui descobrindo, fui garimpando, fui cutucando, e nós elaboramos aqui algumas regras que não são bíblicas, aliás, são bíblicas, mas não estão escritas na Bíblia desta forma. Nós não vamos encontrar na Bíblia dessa forma. Que exige de nós algumas regras que devemos seguir antes de fazermos algum voto. E a minha sugestão é que você anote aí, né? Você anote aí, como eu faço muitas vezes, né? Algumas coisas que eu acho interessante, eu anoto nos cantos da minha Bíblia, naquele lugar ali. De vez em quando eu vou lá dar uma olhada para dar uma refrescada na mente. Então, anote essas regras em algum lugar, para você, cada vez que for fazer um voto a Deus, ou antes de você fazer um voto a Deus, dê uma olhada nessas regras, para ver se você se enquadra dentro disto, para você não cair nas armadilhas que muitas vezes o Satanás coloca em nossa frente, por desconhecer o assunto, né? Então, anote em algum lugar, e quando você for fazer um voto a Deus, leia. É claro que essas regras não estão fechadas, é claro que não estão fechadas, está aberta, você pode colocar, isso é coisa minha, tá? E a ordem também que eu vou dizer ela aqui, elas também não estão em ordem de importância, todas elas são importantes, eu simplesmente tive que colocar numa ordem, e elas não estão numa sequência lógica, essa é mais importante, todas são importantes, todas têm o mesmo grau de importância. A primeira, que já dissemos, nenhum crente é obrigado a fazer voto a Deus. Deuteronômio 23, 21. Nenhum crente é obrigado a fazer voto a Deus. Deuteronômio 23, 21. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demorem a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá conta, e você será culpado de pecado se não cumprir. Fez um voto a Deus? Cumpra. Tem uma frase lá no nosso Brasa, lá no Brasil, que diz o seguinte: tem duas coisas apenas que levam rapidamente um indivíduo para a cadeia no Brasil. Você pode matar uma pessoa que vai rolar, se você não for pego em flagrante, vai rolar no tribunal, vai ficar rolando, e você corre o risco até de nem ser preso. Mas tem duas coisas no Brasil
que você vai preso no dia. O primeiro é não pagar a pensão alimentícia. Vai preso no dia. Eu tenho amigo meu que já foi preso no dia, e para ele sair da cadeia, eu fui lá, paguei a pensão dele. Senão ele ficava preso. E a segunda é depositário infiel. Depositário infiel também vai para a cadeia no dia. Por quê? Porque o indivíduo envolvido nessas situações, ele fez uma promessa perante a autoridade de justiça, o juiz. O juiz não impôs a ele nada. Você vai ter que pagar X de pensão. Não, foi feita uma negociação entre ele, o juiz, a outra pessoa, tal, e ele assumiu o compromisso que sim, ele poderia pagar aquela pensão alimentícia. Se ele descumprir, ele está preso. No dia seguinte ele está preso. E depositário infiel também. Se a justiça deixou aquele devedor ficar depositando aquele bem que não lhe pertence, mas sim lhe pertence ao banco, porque ele não pagou o banco, e ele se desfazer daquele bem, ele vender aquele bem ou deteriorar aquele bem, o juiz também manda prender ele, porque ele se tornou um depositário infiel. Ele enganou o juiz, por isso que vai preso, porque a pessoa enganou a autoridade. O voto a Deus é a mesma coisa. Quando nós não somos obrigados a fazer voto, mas quando nós fazemos um voto, é um compromisso nosso com Deus. Deus não pediu para você fazer o voto. Nós fomos até Deus e fizemos o voto. Se nós não cumprirmos, o texto é claro. O texto é claro. Você vai prestar conta diante de Deus, o não cumprimento. Então, essa é a primeira regra. Nenhum crente é obrigado a fazer voto. Mas se fizer, cumpra. E cumpra logo. Não marque bobeira. A segunda regra. Voto não é moeda de troca com Deus. Isso eu já falei aqui inúmeras vezes aqui na nossa reflexão do dízimo. Em hipótese alguma, tente barganhar com Deus em relação com voto. Em hipótese alguma, não existe isso. Não transforme essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu em tentar fazer moeda de troca. Se o Senhor me der isto, eu vou fazer isto. Eu vou fazer isto. Não, voto com Deus não é moeda de troca. Não é moeda de troca com Deus, em hipótese alguma. Voto é por gratidão, por bênção recebida. Você recebeu uma grande bênção. Eu vou fazer um voto a Deus, eu vou fazer isso para Deus, porque Deus fez isso para mim. É isso aí que Paulo fez, lá em Cencreia. Acredita-se que o voto que ele fez em Cencreia, ele foi devido aos bons resultados que ele obteve lá na cidade de Corinto. Cidade de Corinto, extremamente polêmica, mas Paulo ficou lá mais de 2 anos pregando o evangelho lá. Os resultados foram muito bons. Depois a igreja desviou, mas foram muito bons. Então, quando Paulo saiu de lá, ele por aquele período, provavelmente, ele deva ter feito o voto. Quando ele saiu de lá, o resultado foi muito bom. Então, agora eu posso raspar meu cabelo. Ele raspou a cabeça, ou ele, ou Priscila, ou Áquila, sei lá, alguém raspou a cabeça, provavelmente Paulo. Todos os teólogos, todos os estudiosos colocam como tenha sido Paulo. O voto foi por gratidão, por bênção recebida. E eu particularmente acredito que a bênção que Paulo recebeu foi os bons resultados que ele teve na cidade de Corinto. Experimente, o meu desafio é, experimente fazer isto. Experimente fazer isso. Você recebeu uma grande bênção de Deus, seja ela qual for, faça um voto a Deus. Você vai ver como é que vai ser fácil cumprir, porque você já recebeu a bênção. Agora eu vou tirar esse voto com o pé nas costas. Vai ser gostoso. Vai ser gostoso você fazer esse voto, porque você já recebeu a bênção de Deus. Então, é um sinal de você retribuir a Deus por isso aí. A terceira regra: tenha a plena certeza que você, quando você for fazer um voto, tenha a plena certeza absoluta que você pode cumprir esse voto.
que você pode. Lembre que você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer. Mas se você for fazer um voto, tenha certeza absoluta que você pode cumprir. Não assuma um compromisso com Deus que você não possa cumprir. Não assuma isto. O juiz, então, eu disse lá, o juiz no Brasil, voltando lá, o juiz no Brasil, ele só coloca o valor da pensão se o indivíduo pode pagar. Se é um salário mínimo, se é meio salário mínimo, se é 2 salários mínimos, se é 3 salários mínimos. Se ele pode pagar. Ele pode pagar? Pode. Você pode pagar? Posso. Então, estipula-se a quantia. Então, só assuma um compromisso, só faça um voto a Deus, se você tem certeza absoluta que você pode cumprir. Se você não tem certeza, não vote a Deus. Senão você vai cair no artigo lá. A quarta regra, tempo de duração. Tempo de duração. Não tem um tempo determinado para o voto. Esse de Paulo, provavelmente, ele fez por um período. Quando ele estava em Cencreia, terminou o período. Então, ele encerrou o voto dele ali. Ele raspou a cabeça. Então, não tem período determinado. Ele pode, sim, ser temporário, por um determinado tempo, e ele pode ser permanente, por resto da minha vida. Então, não tem um período. Pode ser temporário ou permanente. O do apóstolo Paulo foi temporário, né? Findou e cortou o cabelo. Não podemos fazer o voto podemos fazer um voto, por exemplo, como exemplo, vou dar, de nos abstermos de algo por um determinado tempo. Você pode se abster de algo por um determinado tempo. Ou perpetuamente, para o resto da vida. Eu tenho meu exemplo da minha mãe, campeã. Minha mãe é a rainha do voto, eu diria. Ela já fez voto para tudo, faz voto para tudo. Por exemplo, eu estava lá no Brás ainda quando aconteceram todas essas coisas. Ela fez o voto que ela não ia mais pintar o cabelo, eu não sei porquê, ela não falava por que ela fez o voto. Né? E pelo menos nesse ponto era legal. Ela, não vou pintar mais meus cabelos, minha mãe já é uma mulher de mais de 80 anos, né? Então naquela época ela tinha menos, né? Não vou pintar mais meu cabelo. E ela era extremamente vaidosa, e ela não pintou mais o cabelo da minha mãe hoje parece um floco de neve, né? Branquinho, né? Não pintou mais o cabelo, não contou para nós qual que era o voto que ela tinha feito. O outro voto que ela fez também, que aí todo mundo ficou contente com o voto que minha mãe fez, não vou usar mais nenhuma joia, a não ser a aliança. As mulheres, né, cresceu o olho de todo mundo, minha mãe tinha algumas joias, aí distribuiu para minha irmã, a melhor parte, a parte mais gorda, distribuiu para minha irmã, a Sandra minha também recebeu um pedaço das joias dela, lá, das joias da coroa, né? A outra minha cunhada, as outras duas minhas cunhadas também receberam uma fração da joia da coroa, a gente falava, né? Sem vir aqui para o Brasil ainda, né? E ela fez isso aí. Um outro voto que estava lá no Brasil também, que ela fez, não vou tomar mais Coca-Cola para o resto da minha vida. Nunca mais minha mãe tomou Coca-Cola. Toma outras coisas, mas Coca-Cola não. Voto, ela fez lá o voto dela, a rainha do voto. Ela obteve? Não sei. Isso é coisa entre ela e Deus. E é isso aí, era muito legal. Nós podemos sim fazer um voto para se abster de algo por um determinado tempo, ou perpetuamente. Minha mãe fazia rainha disso aí. A quinta regra que eu coloco, não envolva terceiros em seu voto. Não envolva terceiros em seu voto. O voto é uma coisa entre você e Deus. Não tem nada a ver filho, não tem nada a ver marido, não tem nada a ver igreja. Infelizmente as pessoas gostam de fazer voto e envolver pessoas. Eu tenho um amigo meu no Brasil, o Marcelo, minha mãe dele era muito católica, já falecida, mulher já falecida já, e ela fazia os votos, e o Marcelo falava isso para mim, minha mãe fazia voto, e eu e meus irmãos que tinham que cumprir o voto dela. Tinha que ir na missa lá no asilo, não sei o que lá. Minha mãe fazia o voto que ia levar os filhos para levar na missa lá no asilo. E nós tínhamos que ir na missa do asilo.
Ah, tinha que ir lá na Aparecida do Norte, lá não sei aonde, lá. E nós tínhamos que ir lá. Falei, Marcelo, está tudo errado, sua mãe, deixa sua mãe, coitadinha. Né? Envolvia os filhos no voto. A Bíblia mostra um exemplo de uma figura bíblica chamada Jefté, que fez um voto envolvendo uma filha e o cara quebrou a cara, porque envolveu um terceiro no voto. Não envolva ninguém nos seus votos. No meio evangélico é comum também as pessoas fazerem voto envolvendo os filhos, principalmente. No Brasil, então, em relação voltando no catolicismo romano, então, eu tenho amigo meu que o filho teve graves problemas de saúde, e o cara fez voto que se a criança sarasse, ele ia levar todo ano a criança lá no tal santuário, em tal lugar, assim, assim, assim. É claro que ele não foi mais, porque a criança cresceu, e o moleque não quer ir mais. Não quer ir mais lá. E aí? E agora? Como é que fica? Quem que é o culpado disto? É claro que ninguém é o culpado, porque é um voto idiota desse, não tem nada a ver. Deus nem liga para isso. Nem chegou a Deus isso aí. Envolveu um terceiro na situação. Não tem nada a ver. Não envolva ninguém em seus votos. O voto é entre você e Deus. Não coloque filho, não coloque igreja, não coloque marido, não coloque mulher, não coloque ninguém no seu voto. Faça você, se vire. Você não é obrigado a fazer voto. A sexta dica: jamais ofereça como voto a Deus o que não é seu. O que não é seu. Isso até parece absurdo, né? Isso parece absurdo. Mas isto é muito comum no meio evangélico. Nós queremos oferecer o que não é nosso como voto a Deus. E eu já falei aqui inúmeras vezes, em relação ao dízimo. O dízimo não é instrumento de voto, porque o dízimo não é nosso. O dízimo pertence a Deus. Se nós não darmos o dízimo, nós estamos simplesmente retendo o que não é nosso. Mas não ofereça o dízimo como voto, absolutamente. Voto não é instrumento, aliás, o dízimo não é instrumento de voto, não é arma de voto. Quer oferecer alguma coisa? Ofereça uma oferta de gratidão a Deus. Eu tenho um amigo, um parente meu lá no Brasa, que fez um voto a Deus, depois, né, que ele recebeu a bênção, ele prestou um concurso, ele passou, se efetivou no Estado, o primeiro salário ele deu integralmente para Deus, como gratidão. Mas ele não tinha feito antes, não era moeda de troca, porque esse meu primo é rapaz bastante consagrado a Deus. Não. Ele simplesmente, como sinal de gratidão por ele ter passado naquele concurso, ele deu o primeiro salário integralmente a Deus, como oferta de gratidão. Então, não ofereça dízimo como oferta de gratidão, como voto a Deus, porque ele não nos pertence. Ofereça a Deus uma oferta de gratidão, e não tem nada a ver com dízimo. Não envolva dízimo em seus votos, jamais. Sétima dica: voto para se abster daquilo que é impuro ou impróprio para o cristão. Nós já debatemos bastante esse assunto nas nossas escolas bíblicas de quarta-feira, a respeito de coisas impuras. Né? O que é impuro, o que não é impuro. Impuro é tudo aquilo que é consagrado a ídolos. Aquilo que é consagrado a ídolos é uma coisa impura para Deus, nos moldes de hoje. Então, faça um voto que você jamais vai se envolver nisto. O que é uma coisa consagrada a ídolos? Aparentemente, é uma coisa muito simples, mas é um negócio muito sério. Por exemplo, no Brasil é muito comum, pelo menos na minha cidade é muito comum, festas de padroeiro. E na minha cidade, é uma cidade extremamente católica, e o padroeiro da cidade é o São Sebastião. São Sebastião. E tem a festa no dia do padroeiro na cidade. E é uma grande festa, uma grande quermesse, mais ou menos assim, com muitas barracas, muitas guloseimas, muitos leilão, muito bingo, muita prenda, muitas coisas. E eu me lembro quando eu era, desde moleque tem essa festa, a gente ia nas festas lá,
E o padre vinha benzendo tudo aquilo lá, consagrando tudo aquilo lá ao santo São Sebastião. O santo ia um caboclo até segurando a imagem do santo assim na frente, e o padre ia consagrando tudo aquilo ao santo. Então, e a gente comprava aqueles frangos lá, daqueles leilão, naqueles bingos, comprava as cartelinhas lá, e ganhava os bingos e comia o frango. Inocentemente, sem saber a reação disso aí. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele explica muito bem a esse respeito, quando a gente se envolve num assunto, come uma coisa consagrada a ídolo, sem saber que foi consagrada a ídolo. Então, o apóstolo Paulo explica muito claramente, e nós debatemos isso bastante aqui na escola bíblica de quarta-feira a respeito disto. Quando você consome um produto desse consagrado a ídolo, sem você saber, sem você ter noção que aquilo foi consagrado a ídolo, não tem problema. Mas quando você tem consciência que aquilo foi consagrado a ídolo, aí você passa a ter culpa naquela consagração. Em relação ao impróprio ao cristão, em relação ao impróprio ao cristão seria coisas lícitas perante as autoridades, mas inconveniente para o cristão. Por exemplo, esses jogos, né? É uma tentação nós olharmos aí nesses ônibus aí, com aqueles dedinhos cruzados assim do euro milhão, não sei o quê, é uma tentação a gente jogar aquilo lá. Mas aquilo é uma coisa lícita. Mas para um cristão é ilícito, porque para alguém ganhar aqueles milhões, daqueles euros, muita gente tem que perder. Então isso não agrada a Deus. Então se abstenha disso também. Faça um voto para se abster disso, se você gosta. Oitava dica: voto por aquilo que não lhe representa nada. Fazer um voto por aquilo que não representa nada. Aí fica fácil, né? O exemplo que eu poderia dar a relação disso, né, seria no meu caso, por exemplo, eu fazer um voto a Deus que eu não vou jogar esses games, esses videogames aí que vocês jogam aí, o João, o Davi, vocês jogam aí. Eu gosto desses games. Eu fazer um voto a Deus, eu não vou jogar mais videogame. Eu já não jogo mesmo. Não sei jogar isso, não gosto disso. Então, que valor vai ter isso diante de Deus, se eu não jogo isto? Nenhum. E a Bíblia também nos dá um exemplo do rei Davi, também que fez um voto a Deus por gratidão, e o voto dele era construir um altar em uma terra alta para sacrificar a Deus naquela terra. E essa terra não lhe pertencia a um tal de Araúna. Aí Davi foi até lá com todo o seu exército, foi até lá atrás, nas terras do coitado do Araúna. O Araúna, quando viu Davi chegando com todo aquele exército, o Araúna correu lá e pediu misericórdia, não faça isso comigo. Davi, não, eu só quero comprar essa terra alta sua, porque eu quero construir aqui um altar para o meu Deus, e sacrificar para ele. Eu dou essa terra para o Senhor, e eu te dou ainda a lenha para o seu holocausto, e te dou todo o gado que você for precisar sacrificar para o seu Deus. Eu dou isso, mas deixa eu em paz. Não, eu quero comprar, porque o voto eu fiz a Deus. Eu quero comprar e quero pagar o justo valor, porque senão não tem valor para Deus. Porque se eu ganhar tudo isto, não tem valor para Deus. Então, Davi comprou as terras do Araúna, comprou tudo, e aí cumpriu o seu voto que ele tinha feito a Deus. Então, não faça voto por aquilo que não representa nada para você. Absolutamente. O nono, a nona dica, autoflagelo e penitência ou sacrifício. Né? O autoflagelo, a penitência ou sacrifício era mais comum no meio do catolicismo romano. Quando a gente era criança, principalmente lá na minha terra, era comum a gente ver as pessoas arrastando cruzes pelas estradas, subindo degraus aí de igrejas, de joelho, enfim, fazendo aquelas penitências loucas, aquelas coisas todas, aquele autoflagelo, se arrebentando o seu corpo. Isso era no catolicismo romano mais antigo. Mas hoje a gente quase não vê mais isso. Mas no meio cristão também é muito comum
a gente vê isso. Infelizmente, principalmente nas igrejas evangélicas pentecostais, é muito comum nós ouvirmos os pastores pedindo sacrifício para os fiéis, principalmente envolvendo dízimo. Faça um sacrifício a Deus, dê tanto a Deus, para você ver como é que Deus vai multiplicar isso, aquilo mais. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Não faça isso, né? Principalmente na área do dízimo, não faça. Infelizmente, também é muito comum no meio evangélico usarem o jejum como voto, né? E usarem essa arma poderosíssima que é o jejum de uma maneira errada, né? E esse jejum acaba se transformando num sacrifício horroroso para aquela pessoa e passa a não ter valor algum diante de Deus. Faça sim um voto, faça um jejum em sinal de gratidão por alguma bênção que você recebeu de Deus, não como moeda de troca. Jejum como moeda de troca não tem valor absolutamente nenhum para Deus. Simplesmente passar fome. Passar fome, é regime tonto perante Deus. Jejum tem que ser em sinal de gratidão a Deus. Antes de fazer um voto, temos que ter em mente, né, principalmente o jejum, que Jesus já fez por nós o maior de todos os sacrifícios humanos existentes. Portanto, não transforme o jejum em voto de penitência, de sacrifício, de loucura. Isso é burrice. A décima e última dica que eu coloco é o voto fariseu. Esse é mais legal, né? Não transforme essa poderosa arma, que é o voto que Deus nos deu, como faziam os fariseus, que faziam questão que todas as pessoas ficassem sabendo que ele estava fazendo um voto a Deus. Eles derrubavam o semblante, eles se arrebentavam, mostravam que estavam fazendo aquele voto, aquela coisa horrorosa, né? Não faça isso. Esse é o famoso voto fariseu. Não tem valor. Deus fica dando risada lá no céu, trouxa fazendo aquilo lá. Não tem valor nenhum para Deus. Não tem valor nenhum. Faça assim um voto entre você e Deus. Nada como aparece. Eu falava isso para minha mãe, mãe, só está pintando, pinta o cabelo, mãe, pinta o cabelo. Não, fiz um voto para Deus, não vou pintar meu cabelo. Mas ela ficou o cabelo bonito, branquinho, ficou legal, né? Então, antes de fazer um voto, então, tenha isso em mente, né? O voto que agrada a Deus é aquele entre você e Deus. Nada de trocar trombeta anunciando que você está fazendo um voto a Deus, por isso que você está acabado, arrebentado. Não, isso não tem valor para Deus. Então, essas foram algumas regras, algumas dicas que nós deixamos aí para os irmãos, né? E agora, eu acho que a maior dica, a maior regra, quem pode nos dar é o Espírito Santo de Deus. Você quer fazer um voto? Entre em contato com o Espírito Santo de Deus, ore a Deus, peça a Ele a orientação correta de como você deve fazer esse voto, um voto que agrade a Deus, e Ele vai te orientar tranquilamente nesse sentido. Amém, irmãos? A segunda inclusão dessa pequena igreja de Cencreia, então ela nos ensinou a respeito do voto. A segunda inclusão da igreja de Cencreia está na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 16, 1 e 2, está aí. Que diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e as ajudeis em qualquer coisa que de vos necessitar, pois tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Quando eu li esse texto, então algumas perguntas me vieram à mente. A primeira que veio foi o seguinte: quem foi essa mulher que Paulo para que Paulo a recomendasse dessa forma aos irmãos de Roma? Quem foi essa tal de Febe, que aparece apenas uma vez na Bíblia? Esse é o texto que aparece Febe, só não aparece mais, pode revirar.
Eu diria que essa ilustre, quase anônima mulher, né, como eu já disse, foi mencionada apenas essa vez na Bíblia. Em todo o Novo Testamento, nada mais. Então, para nós conhecermos quem foi essa mulher e o que ela fez de tão importante, nós temos que entrar um pouco a respeito, conhecermos um pouco a cidade de Cencreia, como nós já falamos alguma coisa, e conhecermos um pouco da igreja de Cencreia, né? Nós não temos nenhuma informação a respeito do que essa mulher, essa tal de Febe, fazia antes dela aceitar a Jesus Cristo, antes de ela aceitar o cristianismo. Nós não temos essa informação, mas acreditamos, pela posição, que ela era uma mulher extremamente importante na cidade. Ela deveria exercer algum cargo de liderança na cidade, o que não era tão comum naquela época. Febe, então, não era uma mulher qualquer, era uma mulher top, era uma mulher extremamente influente na cidade. A segunda pergunta que eu fiz para o texto é: o que ela fez de tão importante para ser recomendada dessa forma por Paulo? O que essa mulher fez? O que ela fez? Então, como já dissemos, a cidade de Cencreia era uma cidade portuária. Por conta disto, ela recebia muitas pessoas vindo do Oriente ou vindo da Ásia Menor. E naquela época nós sabemos que a diáspora já estava começando, os judeus estavam sendo muito perseguidos, principalmente os judeus cristãos, e eles fugiam daquela região, lá principalmente lá da Palestina, lá da região de Israel, lá daquela região da Judéia, eles fugiam de lá, e eles iam imigrando para toda a parte do mundo. Muitos desses cristãos aportavam em Cencreia, e eles, quando chegavam em Cencreia, eles sabiam que eles podiam contar com essa mulher, com uma mulher de nome Febe. Eles podiam contar com essa mulher de nome Febe, e com certeza eles procuravam essa mulher de nome Febe, e essa mulher resolvia as paradas deles. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: ela recebe a muitos, como recebeu a mim. Então, Febe recebia as pessoas, principalmente os cristãos, com braços abertos. Os cristãos vindo de outros lugares do mundo que aportavam lá. Provavelmente a igreja de Cencreia também se reunia na casa de Febe, com toda certeza. Alguns estudiosos bíblicos colocam que esse texto que ele fala, que ela serve na igreja, quando traduzido para o original, ele dá como diaconisa. Provavelmente, tudo indica que Febe era uma espécie de diaconisa naquela igreja. Ou seja, ela organizava, ela cuidava de toda aquela estrutura daquela igreja, que provavelmente também fosse uma igreja domiciliar, organizada na própria casa dela. Essa era a Febe. Provavelmente Febe era responsável por cuidar da igreja em Cencreia. E alguns defendem até que ela poderia ser até uma diaconisa, e a igreja reunir na sua casa. Devido a todas essas sua dedicação e seriedade, Paulo não hesitou em recomendar essas mulheres para a igreja de Roma. A outra pergunta que eu fiz para o texto foi o seguinte: o que ela foi fazer em Roma? Porque aqui ela está em Roma, foi para Roma. O que ela foi fazer em Roma? A grande maioria dos estudiosos defende a ideia que Febe foi para Roma, e nessa ida dela para Roma, ela foi a portadora em mãos da carta de Paulo aos Romanos. Foi ela que levou a carta de Paulo aos Romanos para a igreja de Roma. Eu particularmente, não acredito que Paulo tenha dado a ela essa missão. Porque nós sabemos muito bem que as viagens marítimas naquela época eram verdadeiras viagens suicidas. Morria muita gente. Paulo mesmo passou por grandes problemas naquelas viagens marítimas. Então, Paulo jamais iria incumbir uma mulher a fazer uma viagem suicida dessa. A viagem marítima não era como é hoje, viagem turística, absolutamente, né? Eu acredito que Febe tenha ido para Roma tratar de assuntos
particulares dela. Provavelmente tenha sido ido para Roma tratar de assuntos particulares. E aí Paulo aproveitou a oportunidade, a seriedade, a dedicação dela e mandou a carta de Paulo aos Romanos. Mandou essa carta, a carta de Romanos, à igreja de Roma, que eu considero a carta mais completa de Paulo. Quer conhecer Paulo? Bem, leia a carta aos Romanos. É uma carta de apresentação. Ele está se apresentando à igreja de Roma. E Paulo aí, nessa situação, ele mata duas situações. Primeiro, a Febe vai, é uma maneira dela dar testemunho pessoal, porque ela conhecia bem Paulo, ela viveu com Paulo muitos anos ali, na região de Cencreia. Então ela poderia testemunhar pessoalmente de quem era o apóstolo Paulo, como ele se portava, como ele defendia suas ideias, quem era ele. E a segunda hipótese dela ter ido para lá, foi que provavelmente ela foi para assuntos particulares, e aí ela tivesse algum interesse, se ela tivesse realmente algum interesse comercial em Roma, essa apresentação de Paulo, que Paulo fez dela para a igreja de Roma, abririam as portas dela para a grande capital do império, extremamente concorrida capital do império. Se ela tivesse algum interesse comercial, então ela já estava com meio caminho andado no meio de um pessoal extremamente influente, que era a igreja aos romanos. Então, se ela tivesse, então, algum interesse comercial em Roma, isto também lhe abriria as portas da concorrida capital do império. Então, provavelmente, sim, foi Febe a portadora em mãos da carta de Paulo aos romanos. Mesmo aparecendo apenas uma vez na Bíblia, a única aparição de Febe na Bíblia foi aqui, né? A Febe nos deixou um lindo exemplo de como vivermos o evangelho na prática. Ela deixou esse exemplo para nós. Apenas uma única expressão, uma única aparição dela na Bíblia. Ela deixou esse grande exemplo de como viver um evangelho na prática. Felizmente, né, então ela servia, ela se preocupava com as pessoas que chegavam, ela acolhia aquelas pessoas muito bem que chegavam ali, perdidas totalmente, muitas vezes, provavelmente até passando fome, ou doentes que vieram das viagens. Paulo testemunha disso, ela acolheu a muitos, e colheu a mim também. Então ela recebia muito bem. Então Febe nos deixou esse exemplo do evangelho na prática, não um evangelho só teórico. Infelizmente o Espírito Santo de Deus tem levantado muitas Febes dentro das igrejas de hoje. Ainda bem, né? São mulheres valorosas, são mulheres dedicadas, prontas para servir. Aqui na nossa igreja mesmo, nós temos muitas Febes, mulheres que estão sempre prontas para servir, não precisa nem falar, já está lá, chega antes do problema, né? Felizmente nós temos isso, felizmente nós temos muitas Febes nas igrejas, por isso que as igrejas já não ruíram, né? Concluindo, eu diria que o exemplo dessa quase anônima mulher nos inspire no nosso dia a dia a vivermos uma vida, um evangelho na prática, não um evangelho teórico, um evangelho de servir na igreja, servir ao próximo, servir na comunidade, servir aonde quer que nós estejamos, né? E temos esse evangelho na prática, e não termos o evangelho de dar uma mãozinha de vez em quando, ainda, dar uma mãozinha de vez em quando, não, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos inspire a seguir esse exemplo dessa anônima mulher, chamada Febe. Pouca se fala dela na Bíblia, mas ela teve um grande papel na vida do apóstolo Paulo e na vida de todas aquelas pessoas que aportavam lá na cidade de Corinto. E que também nós possamos aproveitar desse exemplo, desse voto, da maneira como Paulo fez esse voto lá, de uma maneira anônima. Nós ficamos sabendo que ele fez o voto, mas não sabemos o porquê que ele fez o voto.
né? E que nós possamos aprender com tudo isso. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus. Em relação ao voto, se alguém já fez um voto a Deus e não cumpriu, a palavra de Deus também, o livro de Números, ele nos dá a dica de como você pode se livrar dessa perrenga, desse não cumprimento. É um negócio meio complicado, mas tem jeito, não está tudo perdido ainda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui, de podermos ter meditado em Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra é luz para as nossas vidas, ó Pai. Ela nos ensina como agradar a Ti, ela nos ensina como andarmos no Teu caminho. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecemos também pela vida de todos os irmãos, ó Pai. E te pedimos que o Senhor venha iluminá-los, iluminar a nós nesses momentos que muitas vezes nós, desesperados, fazemos algum voto a Ti de maneira errada. E nós sabemos que isso entristece a Ti. Mas a Tua Palavra nos ensina, Senhor. Então, nós agradecemos por isso e nós aprendemos de como é que nós devemos agradar a Ti, de como é que nós devemos fazer voto. Te agradecemos também, ó Pai, pelo exemplo dessa valorosa guerreira, dessa valorosa heroína que foi Febe, Senhor. Te agradecemos porque ela nos deixou esse exemplo de como termos o Evangelho na prática, Senhor. Ensine-nos, ó Pai, ensine-nos a praticarmos o Evangelho exatamente como o Senhor quer, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.